Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Decidi gravar um vídeo hoje de algo que vem me incomodando um pouco acerca não só dessa geração, mas acerca assim de grandes pessoas que eu tenho visto que têm vacilado nesse assunto que é muito importante, não só para nossa construção profissional, mas também para nossa construção pessoal, para as relações do dia a dia. E isso tem atrapalhado muitos casais, tem atrapalhado muitas interações profissionais, né, dentro do mercado de trabalho, também em ambientes religiosos, em vários lugares, né? É o tal do compromisso, a palavra comprometimento. Eu queria discorrer um pouco sobre essa ideia de compromisso, de comprometimento, e inclusive dar um pouco do relato de como que foi e como está sendo esse eterno desenvolvimento nesse quesito em relação a mim. É muito fácil e muito tranquilo falar de comprometimento em relação às pessoas, né? Julgar as pessoas e falar que só a gente tem compromisso, só a gente é comprometido e as outras pessoas se atrasam e as outras pessoas falam que vão fazer uma coisa, mas faz outra. Enfim, no nosso dia a dia é constantemente comum nós sempre julgarmos os outros e não olhar para nós mesmos. E aqui eu queria fazer um exercício ao contrário. Eu queria dar um pouco do meu depoimento, dar um pouco do meu testemunho, contar um pouco sobre como eu interagi com essas palavras, né, com o significado dessas palavras na prática, ao longo da minha vida, onde eu mais errei nesse quesito, e como eu venho, né, com o auxílio de Deus aí, melhorando nesse quesito que é tão importante e tão fundamental para a construção social, para a construção profissional. Enfim, é uma questão muito difícil, uma questão muito importante e tem faltado muito, não só nos jovens, mas também em muitos adultos. A gente, muitas das vezes, vê isso em falta. E eu queria começar com o significado dessa palavra, né? Desse verbo comprometer, né? O que isso significa? Muitas pessoas acham que o compromisso, o comprometimento, o ato de se comprometer a fazer algo tem que ser algo intuitivo, algo que nós temos que sentir, algo que a gente tem que estar à vontade para fazer. E não é isso, né? Longe disso. Quando vocês dão uma olhada ali sobre o significado dessa palavra, ela remete a algo que você se obriga a fazer, é obrigar-se a se comprometer. E quando eu olho para esse significado no dicionário, me intriga muito e me mostra o porquê que muitas pessoas falham no compromisso, tanto consigo mesmo, tanto quanto com as pessoas, porque elas não entendem que isso tem que ser um movimento interno, isso tem que ser algo que você deve exigir de você mesmo. Você deve se obrigar a ser comprometido em algo, a cumprir algo. Então, assim, muitas pessoas, elas partem do pressuposto que quando uma atividade que elas deram a palavra em fazer ou participar ou outra situação do tipo, elas entendem que se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho que ficar desconfortável, ou que o interesse venha cair ali, né, de participar, ou de falar, enfim, de qualquer que seja a atividade, ela pode abrir mão daquilo porque aquilo deixou de ser viável e interessante para ela naquele momento. Então, tudo bem, desistir. Mas quando nós falamos de se comprometer, de obrigar-se a algo, a fazer algo, nós estamos falando de algo inegociável, algo que envolve uma obrigatoriedade entre nós, entre as nossas próprias decisões, a nossa própria vida, o controle das nossas próprias situações. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que uma das características mais difíceis e mais impactantes na vida de um ser humano
Inclusive, essa é uma das razões pela qual Cristo ele veio ao mundo, é mostrar ao homem o caminho do domínio próprio. Isso, inclusive, é uma das características do fruto do Espírito, né? Que é o domínio próprio. É algo que Deus nos habilita, é algo que Deus nos capacita a ter sobre nós mesmos, que é a capacidade de dominar os seus sentimentos, as suas situações mais controversas, né? Quando você tem a capacidade de dominar a sua língua, quando você tem a capacidade de dominar a sua mente, o seu coração, os seus impulsos, você se coloca num nível, num patamar muito acima dos demais. Porque as pessoas, elas vivem por estímulos, elas vivem por desejos. É aí que entra o problema dos vícios, é aí que entra o problema das dissoluções familiares, é aí que entra o problema do não desenvolvimento profissional e milhares de outros problemas que a gente pode encontrar ao longo da nossa vida. E contando um pouco da minha história, talvez o lugar que eu mais tenho aprendido na minha vida a adquirir essa capacidade é na igreja. E aqui eu peço para vocês até que ignorem um pouco o aspecto religioso e foquem só nessa ideia de compromisso, tá? Você que não tem uma religião, não se sinta coagido ou não entenda que eu estou tentando influenciar você a esse aspecto. Eu só estou mostrando que através de coisas, de reuniões sociais, de relacionamentos entre pessoas diferentes, nós conseguimos desenvolver essas habilidades, basta querermos, né? E na igreja foi um lugar muito desafiador para mim, ser comprometido, ter compromisso. Eu lembro que no início da minha jornada, na igreja a qual eu sou parte hoje, eu falhei muito nisso. Muito, 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 muito. Eu dava a minha palavra e chegava num momento, aparecia algum compromisso que eu achava mais interessante, eu simplesmente desmarcava, às vezes não dava satisfação, ou às vezes inventava desculpas, e isso é muito vergonhoso para mim hoje lembrar, mas eu fiz muito isso, e é algo que hoje, não que eu seja perfeito, mas eu tento evitar, eu tento policiar o meu comportamento, porque isso é realmente muito incômodo, isso gera um desgaste de imagem muito grande, isso gera um abalo nas outras pessoas que estão imersos ali à nossa realidade, né? Então, por essa falta de compromisso, de comprometimento, eu creio que magoei muitas pessoas, eu creio que desanimei muitas pessoas, eu creio que várias pessoas deixaram de confiar em mim ou de me dar oportunidades justamente por não ter palavra, não ter esse compromisso, esse comprometimento. E pessoal, eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, de uma forma simples e objetiva, que talvez este seja o principal problema da sua estagnação, né? Nós temos que entender que nós fomos feitos para viver em sociedade, nós fomos feitos para viver em conjunto. E quando não se há confiança, quando não existe o compromisso, o comprometimento, quando a gente não se obriga a cumprir as coisas, nós fechamos portas, nós criamos impedimentos para que a nossa vida prossiga, né? Talvez a coisa mais importante que a gente tenha a zelar seja a nossa imagem, né? Seja a forma como as pessoas nos veem, e não pensando numa questão de querer agradar as pessoas, não é sobre isso, é sobre passar confiança, é sobre passar credibilidade, né? Então, eu não sei como você tem vivido, eu não sei como tem sido os seus olhos em relação a essas coisas, mas fique atento a isso, né? Às vezes mais vale você ser sincero, você ser verdadeiro e falar assim, cara, eu não quero fazer isso, não quero participar disso, eu não quero ir para tal lugar, eu não quero ser parte desse evento. É melhor você, às vezes, causar uma tristeza em alguém por um não, do que você criar uma expectativa, você dar sua palavra, você se comprometer e falhar. E isso é algo que eu tenho aprendido, sim, ao longo desses anos, e tenho visto, sim, de fato, que dói muito mais nas pessoas quando você diz que vai fazer algo e não faz, do que quando você diz que não vai fazer mesmo.
Fica essa reflexão para vocês. Eu espero assim que vocês tomem cuidado com isso, porque isso pode fechar grandes portas na sua vida. Você pode perder muitas oportunidades, independente do lugar que você esteja. Isso no âmbito profissional é extremamente avaliado, né? Cuidado com aquilo que você se compromete a fazer com o gestor, com o líder de equipe ali, porque certamente, se você ficar falhando muito nisso, se você manchar sua imagem, para reconstruir depois é muito complicado, né? Às vezes, para você construir uma imagem boa, demora anos e anos e muita dedicação, mas para você destruir aquilo, basta uma quebra de combinado, basta uma falta de comprometimento ali e tudo vai por água abaixo. Então, eu espero que vocês entendam que comprometer-se é obrigar-se por compromisso. É você tomar a rédea da sua vida, é você tomar o domínio da sua vida, é você dizer para o seu corpo, para a sua mente, que você vai fazer aquilo que eu determino e não eu vou ser condicionado a você. Você ser o que o Augusto Cury diz, né? O autor da sua própria história, né? O protagonista da sua história. E não ser guiado como um animal, né? Pelos seus instintos, pelos seus sentimentos e qualquer evento ali de situações novas você ficar mudando. Isso impacta no casamento, isso impacta em tudo. Então, não se comprometa em muitas coisas. Fica a dica aí, né? Se comprometa no mínimo possível. Mas aquilo que você se comprometer, faça. Né? Faça valer, cumpre a sua palavra, porque isso vai gerar grandes resultados, sejam positivos ou negativos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês reflitam sobre isso e cresçam. Eu creio que essa é a expectativa de Deus para cada um de nós. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!